Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou ilustrador, designer gráfico e fotógrafo profissional. Nesse vídeo aqui eu vou te passar dicas sobre como conseguir clientes, tanto aí para design quanto para ilustração. Vai ser algo bem similar, tá? Para fotografia nem tanto, é outra área, mas para design ou ilustração ou edição vai ser bem similar. Então é o seguinte, eu estou ilustrando esse vídeo aqui com algumas speed arts, não precisa pular nem avançar que eu já vou começar o vídeo agora. Primeira coisa que a gente tem que entender, tem aqui essa imagem aqui desses três pilares, tá? E esses três pilares vão ser os principais aí que vão compor a estrutura aqui do que a gente vai estar construindo, porque antes de chegar no resultado final, que é conseguir clientes e trabalhos, primeiro você tem que ter uma base muito bem estruturada. Fica igual esse meme aqui, ó, do rapazinho. Eu não achei a original, mas enfim. Então fica igual esse meme, tá? Você pula esses pilares, essas etapas e já sai ali de iniciando ou de nível amador já querer prospectar, né? Conseguir clientes e fazer dinheiro. Então não é assim, você não pode pular degraus. Então eu vou apresentar aqui para você esses pilares principais pra gente estruturar. Então a primeira coisa e o primeiro pilar vai ser o seu pilar aqui do portfólio. Nessa aula aqui do canal eu mostro como você pode fazer portfólios, dou diversas dicas, tá? Mas é importantíssimo você ter uma boa estrutura de portfólio antes, seja no Behance, seja no ArtStation, tá? Seja no próprio Instagram, vai depender aí do seu foco. Mas eu recomendo muito você ter um portfólio profissional no ArtStation, tanto para design quanto para ilustração, principalmente se você for trabalhar com serviço internacional, tá? Nesse vídeo aqui eu falo mais a respeito, mas o Behance ele é bem popular aqui no Brasil, mas fora o pessoal olha ele com certo amadorismo, tá? Normalmente é amador que trabalha com o Behance, então vai trabalhar com o ArtStation que você vai ser mais feliz, porque você quer passar profissionalismo. Beleza, então para essa estrutura de portfólio, você vai ali selecionar os seus melhores trabalhos. Se você não tiver trabalhos reais, claro, né? No início você vai ter trabalho criado do zero, porque você está buscando clientes, você está começando. Então você vai criar bons trabalhos, você vai inventar, sejam marcas, sejam ilustrações, vai estruturar tudo da melhor forma possível e vai criar o seu portfólio, seja com trabalhos já feitos para amigos, ou sejam trabalhos fictícios, tá? Você pode criar ali o seu portfólio com isso. Confere esse vídeo, estou deixando aí no primeiro link na descrição e no card acima, onde eu falo bastante a respeito aqui de portfólio para você. Então é o seguinte, o segundo passo, além dos seus portfólios, vai ser redes sociais, tá? Como assim redes sociais? Mas as redes sociais já não vão encaixar no portfólio? Também, só que é o seguinte, tudo isso aqui é importante. Você vai apresentar o seu portfólio para algum cliente, muitas vezes, você já vai entender na parte aqui de como a gente consegue esses clientes. Muitas vezes você vai mostrar esse portfólio através do quê? De redes sociais. Então, uma vez que você vai abordar os seus clientes através de uma rede social, é muito importante que isso aqui, ó, seja profissional. Como assim? Por exemplo, vamos supor que um cliente está procurando alguém para fazer ilustração, seja uma empresa, né, um profissional para fazer alguma ilustração específica. O primeiro contato que você vai ter com esse cliente, vamos imaginar que seja você viu uma postagem de procura no Facebook, ou seja no Instagram, tanto faz. Esse cliente, ele vai, a primeira coisa, às vezes antes de olhar o seu portfólio, ele vai te sondar nas suas redes sociais. Quando ele for sondar, dar uma olhada para saber quem que é esse cara que está me procurando aqui, que está me oferecendo serviço. Chega nas suas redes sociais, vai ver foto de balada, de bebida, vai ver 3, 4 fotos de criança aleatória, foto de cachorro, vai ver um monte de meme, mais um monte de conteúdo aleatório e marca, produto, né, produção a respeito daquilo que ele precisa não vai ter. De forma inconsciente você vai perder um pouco de credibilidade, tá? Porque é estranho. Ah, mas é meu Facebook pessoal. Pois é. Então eu recomendo você talvez criar um Facebook de negócios, um Facebook comercial para entrar em contato com essas pessoas para oferecer serviço. Ou você reestrutura o seu Facebook pessoal de uma forma melhor, pense 2 vezes, 3 vezes antes de compartilhar um meme, uma piada, uma figurinha, alguma coisa assim, ou compartilhe só com amigos e deixe público um conteúdo mais profissional e mais coerente e condizente com o que você está apresentando, que isso aí vai te ajudar demais, tá? A sua imagem conta muito, então toma cuidado aí com essas questões e mantenha essas redes sociais bem organizadas. Então, por exemplo, você vai trabalhar com Instagram de ilustração, tenha muitas ilustrações, muitas boas produções no seu Instagram para ter uma abordagem, uma estrutura melhor apresentável, né? Mais apresentável para o seu cliente visualizar ali a hora que ele for te sondar, tá? Ele vai sondar suas redes sociais primeiro, depois vai o seu portfólio, por isso que ele está aqui um dos pilares principais. E o terceiro pilar aqui que a gente precisa é a abordagem, tá? Porque basicamente não adianta você ter um bom portfólio, uma boa rede social, se você não sabe tanto abordar quanto dar sequência nessa conversa, tá? Nessa negociação, porque querendo ou não,
Você abordando cliente, você está fazendo uma negociação. Então você tem que saber gerenciar uma conversa, você tem que saber ser profissional nessa questão, porque você tem que passar segurança. Afinal, você é um profissional oferecendo um serviço. Então, como assim? O que eu quero dizer? Vou te dar exemplo. Às vezes a pessoa tem um ótimo portfólio, tem boas redes sociais, está tudo estruturado, mas quando o cliente vai interessar e vai fechar o trabalho, essa pessoa não sabe fazer uma abordagem, é insegura em relação a passar preço, ela é insegura em relação a como conduzir esse diálogo, não sabe estruturar um e-mail, não sabe pedir um briefing, tá? Não tem um modelo, um roteiro direitinho para conduzir a conversa com o cliente, não sabe o que pedir do cliente, deixa o cliente mais confuso do que ele estava antes de iniciar a conversa, aí vai passando essa insegurança, o cliente acaba desistindo, tá? Ele acaba deixando de lado essa negociação. Então, o que eu recomendo para você? Vamos imaginar, isso aqui para a marca vai funcionar igual, tá? Você vai ter que adaptar, cada um vai ter a sua estrutura. Então, dentro dessa abordagem, que é um dos pilares que você tem que ter, vamos supor que a gente está fazendo de ilustração. Então, o que a gente tem que falar com o cliente? Supondo aqui que você já tem um bom portfólio, boas redes sociais, você vai conversar com o cliente. Primeiro, o que o cliente quer, o que esse cliente precisa. Você vai pedir para ele te resumir, tá? Te resume para você entender ali o que é essa questão. Segundo, você vai pedir um briefing para o cliente, tá? Ou um roteiro, enfim, você pode utilizar o termo que você preferir. Então você vai pedir um e-mail, tá? Você vai chegar para o seu cliente e vai falar o seguinte: ó, eu preciso, para poder dar sequência no seu trabalho, eu vou precisar de um briefing, tá? Um e-mail detalhado e objetivo. Por que e-mail? Porque no e-mail, a pessoa, ela vai ter que ser objetiva, ela vai ter que ser direta. Ela não vai ficar com redundância em áudio, ela não vai ficar fazendo confusão, né? Porque às vezes o cliente tem dificuldade em expressar, mas ele descrevendo para você no e-mail bem detalhado e objetivo, se possível, com referências, isso aqui já vai ajudar demais. Então vamos supor, um briefing aqui, um e-mail objetivo e detalhado para uma ilustração. Aí o seu cliente vai te falar, olha, é o seguinte, você pode até conduzir o cliente se ele tiver muita dúvida de como você pode estruturar, ele pode estruturar esse e-mail, mas normalmente é bem tranquilo, não tem segredo a partir do momento que você peça dessa forma. Então vamos imaginar, aí quando o cliente tem isso aqui, ele vai te pedir, ó, a minha ilustração é o seguinte, eu tenho um personagem, esse personagem é um homem, ele vai estar usando um terno, ele vai estar andando sozinho numa rua. Isso aqui é na questão do resumo, né? Ele vai estar andando sozinho numa rua, vai ser noite, tem um poste do lado direito, o clima ali é uma atmosfera meio 1910, 1920, como se fosse ali uma rua escura de São Francisco, uma coisa assim, um clima mais noir, mais detetive. Você fala, ah, beleza, entendi. Aí aqui nesse briefing, você vai falar para o cliente, ó, como que é o enquadramento? Quantos personagens? Como que é o enquadramento? É corpo inteiro? É joelho para cima? É retrato? Cenário, né? Como que vai ser a estrutura desse cenário? Dia ou noite? Como que é a roupa? Aí você vai estruturar tudo aí na medida que você for fazendo, você vai julgar, né, o que é mais coerente. Aí você tem o traço, se é realista, se é cartoon, lógico, né? Dependendo do seu estilo, vamos supor, você trabalha com cartoon, aí o cliente vai te procurar para cartoon, ele não vai te procurar realista, que ele viu no seu portfólio os seus desenhos de cartoon, ele gostou daquele tipo de desenho e ele vai te encomendar, né, uma ilustração dentro do estilo que você trabalha. Então é por isso que é bom você ter também uma certa coerência. Então vamos imaginar, é semi-realista, é mais mangazão, então vai ser nesse sentido aqui, e não tem segredo, tá? E aí você vai responder para o seu cliente, lembrando, tudo isso aqui dentro do pilar de abordagem, você vai responder para o seu cliente nessa abordagem final, o que ele quer ouvir, que seria o quê? De novo, um resumo, só que dessa vez você vai responder esse e-mail, um resumo sobre o que você entendeu da peça dele, pedindo para ele confirmar se está tudo certo. Depois, como eu mencionei, isso aqui também serve para a marca, tá? O preço, quanto que você vai cobrar, forma de pagamento, normalmente 50% antes, 50% depois. Ah, o cliente me pediu para fazer um trabalho de teste, para fazer de graça. Confere essa aula que eu estou deixando aí, segunda aula na descrição, tá? Cliente pedindo para fazer serviço de graça como teste. Isso aqui é um alerta vermelho, tá? Deixa isso aqui para você, confere lá, depois pode retornar aqui ou assiste a aula depois, enfim. Número 4, prazo de entrega. Sendo que nessa abordagem, o que eu recomendo é o seguinte, você pode dividir isso aqui da seguinte maneira. Normalmente eu faço assim,
eu peço uma média de 2 dias. Cada um, né? Aqui falando de ilustração. Eu peço uma média de 2 dias para fazer um rascunho. Depois disso, depois que eu fiz esse rascunho, enviei mais uns 2 dias para fazer um line art com cores finais, né? Uma base de cores para o cliente ter uma noção de como que vai ser as cores. E aí aprovado isso aqui para ilustração, lógico, vai depender, tá? Vai depender muito da ilustração. Tem ilustração que você faz em 3 dias, tem ilustração que você leva 10. Mas normalmente, né, vamos colocar uma média aí de 8 dias para finalizar essa ilustração. Então, um prazo total, né, para essa ilustração vai 2, 4, 12. Uma média aí de 2 semanas. Total de 2 semanas para você concluir aí esse trabalho. Porque aí você tem uma folga, você não sabe, às vezes você consegue fazer em 6 dias, mas você não sabe, você pode ter um imprevisto, pode ficar sem energia, pode ficar sem internet, pode ter um problema no computador, você não sabe. Pede 2 dias a mais, tá? E aí se você terminar antes, ótimo, aí você envia ali em 6 dias, 7 dias, não tem problema. Agora você não pode pedir 8 dias para finalizar e enviar em 15, né? Porque senão você quebrou, você quebra a confiança do cliente. Então assim, sempre peça 1 dia ou 2 dias a mais para você ter essa margem de segurança. Isso aí vai na questão da abordagem, vai da questão do profissionalismo. Então assim, você leva 2 dias para fazer um rascunho? Dependendo não, dependendo se você leva 3 horas, 2 horas para fazer esse rascunho. Mas enfim, pede 1 dia, 2. Você não sabe, às vezes você tem um imprevisto. Aí o line art, você leva aí 24 horas para fazer? Pede 2 dias. Para finalizar a arte, você precisa aí de 6 dias garantido na sua cabeça, aí 1 semana, 6, 7 dias dá certo? Beleza, pede 8 ou 9, 1 dia a mais, só por garantia. Terminando antes, envia o trabalho aí 1 dia antes, não tem problema. Mas você também não pode pedir 8 dias e enviar em meia hora, né? Senão aí fica complicado. Então tem essa média, tá? Ah, mas como é que eu vou saber essa média desses trabalhos? Como é que eu sei quanto tempo que eu vou demorar? Mas aqui nos seus pilares principais, você já não fez o seu portfólio? Então você já tendo feito o seu portfólio, já tendo uma base, você já vai ter aqui uns 20 trabalhos, aqui uns 15 trabalhos, você já sabe uma média de tempo que você leva para concluir cada um. Então tendo essa média de tempo, aí você vai calcular, né, na hora de passar essa abordagem para o cliente. Certo, então você tendo entendimento disso aqui tudo, você já consegue clientes, tá tudo certo para estruturar. Porém, isso aqui tem que estar num terreno, né? Isso aqui tem que estar em cima de um terreno. Onde que esses pilares aqui eles vão estar se sustentando? Você precisa se atentar ao seguinte. Eles vão estar se sustentando na qualidade, tá? Como assim qualidade? Você precisa ser bom no que você faz. Pelo amor de Deus, não adianta você ter isso aqui tudo. Trabalhos, né? Se seus trabalhos forem medíocres. Falando aí do design, se você for o famoso sobrinho que faz marca por R$20, que faz edição de foto por R$1, R$2 a foto. Eu sei, assim, cada um tem um preço, cada um tem uma realidade, mas aqui nós estamos falando de trabalhos profissionais, né? Para conseguir clientes profissionais. Então, assim, é um passo a passo para você prospectar de cliente e não para fazer micreragem, né? Você está levando uma profissão a sério. Então, assim, não prostitua a profissão, né? Aqui a gente está levando algo num nível mais sério. Então, assim, para você se profissionalizar e ter bons trabalhos, basicamente o que você vai precisar fazer é estudar. Então, assim, eu já dei o exemplo antes e eu vou até repetir ele aqui, deixar algumas espediais passando de novo. Porque, assim, eu sei tirar dente de uma pessoa usando um alicate e um martelo. Eu sou dentista. Então, antes de você ser um profissional e começar a atuar, você não pode ser medíocre, tá? Você deve ter um preparo. Eu dou exemplos radicais, mas são metáforas, tá? Funciona aí para você entender. Então hoje você tem muita faculdade acessível, muita faculdade à distância, tem muito livro, tem muito curso pago, curso gratuito. Então você tem tudo aí na mão, tudo bem estruturado, bem organizado. Tem centenas de canais do YouTube, aqui no canal mesmo eu tenho esse vídeo que eu recomendo com vários livros. Esse vídeo aqui eu recomendo vários bons livros de design, tá? Também tem uma postagem no canal com vários livros aqui de ilustração. Aqui também na descrição desse vídeo eu deixo muita coisa. Então você estudando, praticando, colocando em execução o que você está aprendendo, aí com o tempo você vai adquirindo qualidade, estrutura bem esse portfólio, seja um profissional, seja na fotografia, na pintura digital, na ilustração, no design, com uma boa bagagem. E aí sim, tendo esse terreno aqui preparado, com qualidade, conhecimento no que você está fazendo, mais um bom portfólio, redes sociais e abordagem, aí você vai conseguir fechar o telhadinho aqui, que é onde vão vir aqui os seus clientes, tá? E esses clientes aqui, agora sim, depois que você estruturou tudo, onde você pode encontrar eles, que é o seguinte. Existem 3 abordagens principais. A primeira delas, já que eu recomendo se você for bem iniciante, amigos e familiares. Pede contato para um amigo seu, oferece serviço para um amigo, oferece criar uma marca, por exemplo, alguma
alguma identidade visual para algum parente, tá? Algum colega, algum amigo de amigo que está precisando, faz um preço mais acessível. Se for para parente, às vezes faz. Nesse caso aqui, você iniciando, aqui eu estou supondo que você está iniciando, tá? Faz um trabalho de custo simbólico, tá? Pedindo um apoio, mas para você pedir algum preço, alguma coisa, primeiro você tem que ter o portfólio, né? Você tem que ter o portfólio, uma boa identidade, um bom estudo, aí você dá preço no seu trabalho. Agora, se você não tem nada, você está fazendo isso aqui. Agora, se você está fazendo isso aqui antes de ter algum portfólio, lá naquela fase onde é que você está criando o seu portfólio, aí você pode fazer de graça, tá? Pedindo para familiar. Mas assim, depois que você já é profissional, já estudou, já estruturou tudo aquilo, aí eu não recomendo você fazer de graça, não. Então, retomando. Faça trabalhos para amigos, amigos de amigos e familiares. Aqui cobrando, tá? Trabalho normal. Esse aqui são as primeiras abordagens que você pode ter. As segundas abordagens que você pode ter, locais que você frequenta. Vamos imaginar, você frequenta muito uma sorveteria ou lugar aí que vende açaí na sua cidade. Você até conhece o dono, né? Vocês já conversaram, conhece o pessoal lá. Chega e pergunta, quem faz o design dessas produções aqui? Quem que tá fazendo esse trabalho gráfico aqui de vocês? Aí você puxa assunto, conversa, aí a pessoa às vezes vai interessar, mas assim, não chega metendo pau, não, elogia, fala, interessante isso aqui. Aí às vezes a pessoa abre, né? Você tendo uma linguagem assim mais amigável, ela vai abrir margem para você propor. Isso aí já aconteceu comigo mesmo. E chegar na pessoa, conversar e fazer uma proposta. Falar, eu trabalho com isso e tal, tem aqui o meu portfólio, tem alguns trabalhos assim. Se você interessar, entre em contato comigo. Conversa, numa boa, tá? Tranquilo. Aí vai naquela questão da abordagem, essa aqui é presencial. Então assim, locais que você frequenta, você chega e aborda. Seja uma loja de informática, tá? Uma barbearia, já aconteceu também. Então você vai lá, corta cabelo, troca uma ideia, conversa com o dono do estabelecimento, pergunta quem que fez, se está precisando, aí você apresenta, né, o seu trabalho. E aí tem ali no seu portfólio, no seu telefone, ali umas 10 imagens, 12 imagens, é mais que suficiente, vai mostrar 30, 40 não, umas 10 tá ótimo, tá? 12 de marcas ou de produções, ou seja, de ilustrações, para esse cliente, né, que isso aí vai te ajudar demais. E a terceira aqui que eu posso te dar uma dica, são redes sociais. Então vamos supor, redes sociais, isso aqui já expande para o infinito. Então você tem Instagram, você tem... Eu vou focar nas principais, né? Você teria Instagram, você consegue bastante. Facebook, demais, grupos de Facebook dentro do nicho que você está procurando. Ou fóruns, né? Tipo, algumas comunidades, vamos supor, em 4chan, algumas comunidades em Reddit. Tem que pesquisar e dar uma estudada a respeito do seu nicho. Mas, por exemplo, direto você vê cliente procurando, vamos imaginar, grupos de RPG. Aí você está lá oferecendo ilustração. Direto o pessoal pergunta, procura, tô precisando de alguém que desenha no estilo mais mangá ou no estilo mais desenho americano dos anos 80, tipo Caverna do Dragão, aquele estilão do He-Man, do Thundercats, para fazer ilustrações conceituais dos nossos personagens numa campanha de RPG. Beleza. Apresenta seu trabalho para esse cliente, conversa com ele, você já tem o domínio da abordagem, já tem um portfólio. Se for dentro do que você já trabalha, você vai te ajudar muito. Então, tá aí um cliente para você. Então é nesse sentido, tá? Se for no Instagram, por exemplo, você vê lá vou dar um exemplo agora de design. Alguém lá, uma equipe, vamos supor, uma equipe de futebol de um clubinho da sua cidade, pode ser uma pizzaria, tá? Pode ser, enfim, tem diversos, né? Diversos setores. Pode ser um lugar que faz sanduíche, um restaurante, e aí você vê lá uma postagem. E aí você percebe que o design ali precisa de uma melhoria. O que você pode fazer? Que é um adicional, né? Isso aí é completamente opcional para você fazer ou não. Pega uma dessas artes, aí é por sua conta. Você pode refazer uma arte dessas. Você refaz igual, às vezes usando as mesmas fotos, só que você estrutura melhor, faz um efeito mais legal, coloca mais iluminação, vê o que está na tendência, né? E você faz e manda para esse cliente. E depois que você enviar para esse cliente, aí você inicia uma conversa. Fala, eu vi o seu trabalho e tal, tô te apresentando aqui, eu fiz baseado na sua, queria saber quem faz o seu design, eu fiz essa produção aqui baseado nessa arte específica aqui do seu feed. Então, tô te oferecendo, caso você estiver precisando, aí no mínimo o cara ele vai querer saber, vai interessar, né, no preço, vai querer saber do seu portfólio, ele vai sondar o seu Instagram, ele vai sondar as suas redes sociais. Se você tiver um site, um portfólio lá linkado, ele vai clicar, ele vai olhar. Então, aí tem grande chance de você conseguir um cliente também. E é normal, às vezes se você aborda 10, você consegue 9 nãos, 8 nãos. Porém, isso é normal, tá? Isso aí é normal. Mesmo com trabalhos assim, de excelência extremamente profissionais, focado em, vamos supor, em design, ilustração, enfim, dentro das áreas que eu estou apresentando, você pode mostrar lá para 10, 15 clientes e receber ali
90%, 80% de nãos. Então é assim que vai funcionar. Então basicamente é isso, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se você tiver alguma observação, alguma sugestão, comenta aqui abaixo. Então valeu demais, brigadão, sucesso!